Parecer número 7, de 3 de agosto de 2011, da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças contra Orçamento sobre o projeto de lei do Executivo Municipal número 4, de 21 de junho de 2011, que dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante e o uso de atividade sonora nas vias públicas de Paramirim, Bahia. Projeto de emenda número 6, 29 de junho de 2011, que suprime o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 7 do projeto de lei número 4, de 2011, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante e o uso de atividade sonora nas vias públicas de Paramirim, Bahia. E projeto de emenda número 7, 29 de junho de 2011, que informa que o parágrafo 3º, inciso 1º, terá uma nova redação do projeto de lei número 4, 2011, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante e o uso de atividade sonora nas vias públicas de Paramirim, Bahia. Relatório. Vem para essa comissão para exame o projeto de lei do Executivo Municipal número 4, de 21 de junho de 2011, que dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante e o uso de atividade sonora nas vias públicas de Paramirim, Bahia. Projeto de emenda número 6, 29 de junho de 2011, que exprime o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 7 do projeto de lei número 4, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante e o uso de atividade sonora nas vias públicas de Paramirim, Bahia. E projeto de emenda número 7, de 29 de junho de 2011, que informa que o parágrafo 3º, inciso 1º, terá uma nova redação do projeto de lei número 4, do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante e o uso de atividade sonora nas vias públicas de Paramirim, Bahia. Análise do projeto de lei. Primeiramente, cabe mencionar que a matéria está adstrita ao campo de competência privativa do Executivo, que é de regularizar questões administrativas municipais. Materialmente, não vislumbrando inconstitucionalidade ou vício de juridicidade no projeto de lei sob exame. O Poder Legislativo, através de indicação número 15, de autoria do vereador Jorge Montana Jura, levou ao conhecimento do senhor prefeito a necessidade de regulamentar de propaganda volante em nosso município, vista as irregularidades até momento, falta de regras para a utilização desse meio de comunicação. A partir dessa iniciativa, o Executivo, constatando a necessidade e motivação para tal regulamentação, encaminhou o presente projeto de lei ao objeto dessa análise. A propaganda volante é um meio de comunicação muito utilizado em todo o país pela sua eficácia e eficiência para os comerciantes e prestadores de serviço. Porém, esse tipo de propaganda tem imprescindíveis que ser regulamentado para obediência à legislação e respeito para com a população. Nesse texto, é indispensável o presente projeto de lei para uma fiel organização de propaganda volante em nosso município, como meio de manter a ordem e ainda permitir a execução desse serviço. O projeto de lei tem-se dentro desses padrões legais. Na projeto de emenda, foram apresentados a essa comissão 2 projetos de emenda, sendo de número 6, com o objeto de suprimir o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 7 do projeto de lei número 4, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da propaganda volante de uso de atividade sonora nas vias públicas de Paramirim, Bahia, e o outro, número 7, que indica uma mudança na redação do parágrafo 3º, inciso 1º de cada projeto de lei número 4, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regulamentação da propaganda volante e o uso de atividade sonora nas vias públicas de Paramirim. Em análise formal dos projetos de emenda, vemos que esta busca realizar alterações e superações em um projeto de lei número 4, que supostamente trataria de regulamentação de propaganda volante e o uso de atividade sonora nas vias públicas de nossa cidade, além de ter sido apresentado como emenda e não como projeto de emenda. Porém, conforme o projeto de lei caminhado pelo Executivo em análise nessa comissão, o mesmo é do número 3, que trata de objeto mencionado nos projetos de emenda, e a questão de ter sido apresentado como emenda descaracteriza o objeto conceituado que é de tramitação dessa casa em conjunto com o projeto de lei lido contra os preceitos da lei complementar número 95/98. Por seus aspectos formal, legal e conceitual, o projeto de emenda já se encontra prejudicado. Entretanto, estaremos mesmo assim no método dessa para a análise realizada por essa comissão. O projeto de emenda número 6 visa suprimir o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 7 do que entendemos seu projeto de lei número 3 de 2011. Veja que se trata do inciso. Horário e objetivo de realização do evento. Parágrafo 2º. Para a concessão de alvará de realização de evento do lazer, a administração pública exigirá calção a ser habilitada pela administração municipal para garantir a recuperação de eventos, danos causados em decorrência de evento, não podendo exceder a 10 vezes o valor do salário mínimo, sendo a mesma no total ou em parte devolvida ao realizador no evento até 15 dias após o término desse. Esse inciso que trata da calção é que os nobres vereadores pretendem, através de projeto de emenda, suprir. Ocorre que essa calção é devida para a prevenção de eventuais danos que possam ser causados aos bens públicos durante eventos de lazer, como, por exemplo, destruição de praça pública, monumento, entre outros. E essa será apenas, como nome próprio diz, uma calção, sendo devolvida dentro do prazo previsto no inciso
a realização do evento, caso constatado não ter ocorrido nenhum prejuízo ao erário. Esse é um ato de prevenção legal realizado pelo município, vez que este é o responsável pela conservação dos bens públicos municipais. Em relação ao projeto de emenda número 7, este, pelo entendido, por esta comissão, visa alterar o disposto no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 2º, apesar de não ter deixado claro qual será o artigo de alteração. No inciso 1º desse artigo 2º, parágrafo 3º, fica assegurado que para a expedição de alvará, todos os veículos deverão apresentar documento do DETRAN devidamente em dia. A proposta dos caros colegas, é que essa obrigatoriedade seja apenas para os veículos com fabricação inferior a 20 anos. Ora, pois nós, legisladores, devemos manter a integridade da população, bem como trabalhar como das normas legais. A legislação federal prevê a obrigatoriedade e legalidade dos veículos apenas que possuem a documentação do DETRAN, pois para essa é realizada uma perícia para a comprovação do estado adequado do veículo. Dessa forma, a obrigatoriedade da documentação em dia do DETRAN é para todos os veículos, independentemente do ano deste. O trânsito do veículo só é permitido de forma legal desde que esteja com essa documentação em dias, e não podemos, nós, legisladores, aprovar propostas que vão de encontro às demais normas legais. Desta forma, enquanto se as duas propostas de emenda prejudicadas, voto. Diante do exposto, as comissões permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento decidem pela aprovação do projeto de lei do Executivo Municipal número 4, 21 de junho de 2011, que dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante, o uso das atividades sonoras nas vias públicas de Paramirim, Bahia. E rejeitando o projeto de emenda número 6, de 2011, que suprime o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 7 do projeto de lei número 4, do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante e o uso de atividades sonoras nas vias públicas de Paramirim, Bahia. E projeto de emenda número 7, de 29 de junho de 2011, que informa que o parágrafo 3º inciso terá uma nova redação do projeto de lei número 4. Diretoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regulamentação de propaganda volante e o uso de atividades sonoras nas vias públicas de Paramirim. Recomendamos os edis que vote pela aprovação do projeto de lei e rejeitando as propostas de emenda. Paramirim, 3 de agosto de 2011. Assina a Comissão Permanente de Justiça e Redação. Todos assinaram favorável, exceto o vereador João Almeida, que é membro da Comissão Permanente de Finanças e Contas e Orçamento. Deixou de votar, que é também um dos autores da emenda. Bom, então, nesse caso, a comissão opina pela rejeição da emenda e nós vamos botar o projeto para a ordem do dia para a sua primeira votação, onde no mesmo processo será votado também a rejeição da emenda. A emenda vai para arquivamento com rejeição da comissão e o projeto segue na sua íntegra para votação na ordem do dia. Então, a emenda fica rejeitada, vamos arquivar pela autorização da comissão e entendimento, e o projeto segue na sua íntegra para a ordem do dia para a sua primeira votação. Não temos mais nenhuma matéria nesse expediente para indicação dos senhores edis. Vereador George Luiz. Indicação número 18/2011. Providência junto à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, para a substituição dos postes de madeira pelos de concreto na cidade de Paramirim, Bahia. Autor, vereador Jorge Mantanajura. Indica a medida na forma regimental, após a aprovação do plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo a presente indicação, objetivando providências junto à Coelba para a substituição dos postes de madeira pelos de concreto. Justificativa. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica para os municípios baianos. A necessidade de substituição dos postes de madeira de concreto em nosso município é devido aos que estão instalados estarem muitos velhos e podres. Muitas vezes, na inspeção não dá para constatar a real situação dos postes e acaba ocorrendo quedas, colocando em risco a vida dos nossos munícipes que utilizam as vias públicas da nossa cidade. É de tal interesse do município que essa substituição seja realizada pela concessionária, podendo, inclusive, haver priorização quanto à necessidade de obras de reparo na rede ou quanto a risco de queda dos postes. Deve ser promovida uma substituição gradativa de todos os postes de madeira por postes de concreto. Desta forma, se é de contar com a aprovação pelos nobres edis do presente indicação e do bom senso, usando o seu prefeito municipal, retiro meus votos e estime a preço. Paramirim, 3 de agosto de 2011. Em votação, Orlando Flores Silva, Antônio Maria, João de Almeida, Evandro, Osório, Jeová,
Antônio Marques. Também sou a favor, aprovado por unanimidade a indicação do vereador George. Indicação do vereador Antônio Marques de Souza, por gentileza. Indicação número 11/2011. Excelentíssimo senhor João Teixeira Ramos, muito digno presidente da Câmara do Paramirim. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer que após a tramitação legal e se aprovado for pelo plenário dessa Casa Legislativa, que seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: que seja colocada luminárias na rua Vicente José da Silva, em Caraíba, nesse município. Essa rua já tem uma meia dúzia de casas e não tem nenhuma luminária nos postes. Então os moradores estão cobrando as luminárias. Em votação, Orlando Flor, Antônio Maria, João de Almeida. Senhor presidente, antes de votar, sou a favor da indicação do colega, parabenizo. Agora, eu tive na secretaria onde se cuida das questões das iluminações e, segundo, fazendo algumas cobranças de urgência, o que o secretário me informou, que eu acredito que nós precisamos fazer documentos aqui em conjunto para reforçar mais, é aquelas questões que já foi debatidas aqui. O funcionário que cuida dessa área, segundo ele, inclusive, na hora que eu fui fazer algumas cobranças lá com relação às questões das luminárias, o funcionário estava presente lá, que faz esse trabalho, o eletricista. E é a questões que não estão dando conta, segundo ele. A gente vê que é um trabalho que a gente não vê realmente as pessoas atuando com precisões. Mas, segundo ele não dá conta. Então, está precisando de mais gente, que essas questões das iluminações públicas, elas estão sérias. Inclusive, lá na Espanha e lá no Iraque, que é uma situação que todos nós sabemos, que é uma situação crítica, que precisa estar sendo iluminadas para estar facilitando o combate das irregularidades, porque tem muita gente que vem de fora e que está realmente com facilidade, está se instalando lá e que está precisando. A gente, nessa abertura do novo trabalho, a gente parabeniza aquele esforço conjunto do debate que a gente fez aqui, que melhorou muito a segurança. Então, aqui para parabenizar. Agora, a questão das iluminações é um fator também que faz parte dessas questões, entendeu? E eu acho que a gente deva tomar alguma providência para que venha outro funcionário para dar reforço nessa área. Mas parabenizo o colega e sou a favor. Obrigado. Inclusive, eu tive um problema, cadê poucas luminárias no Riacho da Madeira mesmo. Já faz tempo, 3 anos que eu estou lá mexendo, são o quê? Cerca de 11 luminárias. Essa semana, depois de ter levado 3 ordens do prefeito e tal, aí fui diretamente com o secretário, tinha uns 3, perguntando como é que estava e tal. Eu falei, não, nós não falamos mal de ninguém, nós falamos da ação, tentando colaborar com o trabalho de vocês, que nós temos conhecimento e buscamos e tal. Aí eles, mas é porque estava tirando. Eu falei, já tirou de diversas avenidas, e ali ficou no meio, já iluminou Cacimba, todo, você olha e tal, e ficou aquele, aqui é muito frequentado, já tem uns barzinhos lá que o povo frequenta. Aí, segundo informação, hoje estaria colocando lá, mas a dificuldade realmente era que o rapaz não estava dando conta, que era para ter colocado desde o mês passado, por causa das festas, que ia ter que fazer essas gambiarras nas festas, iluminar alguns cantos, colocar aqueles refletores, estava sempre essa troca. Mas agora as festas cessaram, nós vamos continuar cobrando, porque é segurança, né? A outra parte, o policiamento, graças a Deus, está aí bom, está melhorando a cada dia, e nós vamos continuar a luta. A luminária é uma das grandes seguranças, porque inibe também realmente de que as pessoas cometam infrações vendo que pode ser vista à distância. Vai ser para Mirim.
é que nós vamos continuar cobrando. Certo, vereador. Certo. Vereador Evandro Carlos, satisfeito. Vereador Osório. Jeová. George Luiz. Também sou a favor, então aprovado por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria nesse pequeno expediente, vamos para a ordem do dia com a primeira votação do projeto de número 4. Vereador Orlando Flor. Antônio Maria. Vereador João Almeida. Senhor presidente, a questão de eu votar contra o projeto, eu conheço, eu tenho conhecimento tomei conhecimento do projeto e vejo um projeto muito rico nas suas introduções. Agora, no que a gente se entendeu, que havia possibilidade de fazer algumas retificações em itens aqui, para geralmente que não viesse prejudicar. Entendeu? Essa que é a questão que estou votando contra o projeto. É um projeto rico, é um projeto que tem que ser feito, como está aqui o projeto para ser votado. Agora, no meu entendimento aqui, geralmente do colega, que geralmente cabia dentro do projeto fazer algumas retificações. Muito obrigado. Vamos tocar o bonde, talvez no futuro possa inserir alguma coisa, fazer alguma mudança ou inserir algo mais. Vem mais leis aí, vamos tocar o bonde. Vereador Evandro, vereador Osório. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa. Quero nesta hora, senhor presidente, justificar o nosso voto e defender os nossos pleitos. Da forma em que a assessoria descreve o parecer, ela coloca nas emendas que elas deveriam serem rejeitadas já desde o nascedouro, devido a algumas irregularidades. A primeira delas é a questão da numeração. Os próprios funcionários da casa nos informaram que seria 4, nós botamos, depois mudamos para 3, então aí a confusão já não foi nossa, foi da própria assessoria aí da mesa. No que diz respeito, senhor presidente, ao tema em si, ao projeto, às emendas, eu quero dizer que o projeto ele é importante. É um projeto que visa colocar a ordem, colocar o município em ordem nessa questão da propaganda. Mas se nós pensarmos, se nós analisarmos, quais são os carros de propaganda que nós temos? Eu acho que muito pouco para causar incômodo para as pessoas. Eu vejo que o carro, talvez que causa mais incômodo no município, um carro de propaganda, seria o próprio carro oficial. Até pela própria elevação do som, até pela a frequência com que ele corta as ruas, até mesmo pelo número de informações que precisam passar. Com tudo isso, eu não vejo que é algo que venha, assim, nos preocupar para que a gente pudesse partir para organizar a questão da propaganda, visto que ela não causa, assim, tanto problema para nós. Embora o som, a poluição sonora, esse tem prejudicado. Quem vai ali na Vila Nova, eu não sei como é que aqueles moradores suportam. Começa no sábado, já no finalzinho da tarde, ou por volta de 3, 4 horas, e roda o domingo até as 22 horas, ou talvez até mais. Eu acho que são situações como estas que precisam serem coibidas, que precisam serem tratadas. É bem verdade que este som está atrelado à regulamentação de trânsito no município. O município ele não pode aqui, como eu estava aqui e ouvi o vereador Evandro, o município não pode legislar sobre questões trabalhistas, assim como não pode sobre trânsito, é verdade. Mas o município tem mecanismos, tem forma de aparelhar
o município para coibir essas situações. Então eu vejo que poderia criar uma forma de fazer o que o município fala, disso só com os bares e similares, que terão que obedecer à altura, não me lembro de quantos decibéis, mas parece-me que 40, que terão que obedecer, e que eu acho que isso é muito pouco. É muito pouco dentro daquilo que se pode fazer. Então eu acho que o município deveria, neste momento, focar. O projeto é importante, tem que ser aprovado, tem que ser organizado a questão da propaganda volante, mas eu creio que o ponto, o grande calcanhar de Aquiles, aí, a dificuldade, a grande chaga está nos carros civis. Então eu vejo que o próprio projeto, ele não atinge o município, não sei se esse é o foco, se é este, precisa trabalhar de uma outra maneira. No que diz respeito à caução, eu continuo achando algo importantíssimo. Se o projeto assegurasse a caução para todo evento de cunho financeiro, capitalista, para oferir ganhos, oferir renda, aí eu acredito que a emenda, o projeto, ele estava correto. Eu cheguei a citar, conversando com os vereadores, lá em uns clubes, as igrejas, tanto as protestantes quanto a católica, o centro espírita, volta e meia promovem atividades. Imagine numa atividade dessa você ter que fazer caução. Quando você está lutando para poder oferir qualquer recurso, qualquer ganho, prestar um serviço para a sociedade e ter que fazer a caução. Eu creio que o projeto tem esse equívoco e que precisava ser consertado. Uma outra questão no que diz respeito caução é que o município não tem lá assim essa gama de eventos. Por exemplo, hoje existe um parque em Paramirim, esse sim. Esse você precisa porque está aqui auferindo lucro. Imagine qualquer evento que a gente tenha que fazer, o que o município tenha que fazer, faça-se a caução de até 10 ou 15 salários mínimos, não me lembro a quantidade, torna-se difícil para aqueles que estão lá sem nenhuma perspectiva de ganho. Não há como fazer esta questão. A gente pensa assim, está na lei, não vai acontecer, o prefeito não vai cobrar, não vai exigir. Nós precisamos ter na nossa mente que lei ela precisa ser feita para entrar em vigor. Ela precisa ser feita para cumprir. Eu cito a TIP quando aprovaram no cano de 88, não sei, 82, não entrou em vigor, passaram-se mais 2 ou 3 prefeitos, não entrou, e ela entrou no dia porque havia uma lei aprovada, que eu acho que deve ter a lei, mas não da forma com o índice, com a taxa, com a alíquota, e da forma que ela é cobrada. E até hoje não consegue mudança. Por quê? Porque está na lei. Então nós precisamos pensar no futuro, fazer a coisa como elas verdadeiramente são. A lei tem que ser feita para ser cumprida. Eu entendo que as nossas emendas, elas são importantes, elas são necessárias, assim como o projeto é necessário, assim como o projeto é importante. Mas não nos cabe aqui pensar na motivação. A assessoria ela está para orientar a casa, dar o norte legal. A casa tem que assim aceitar. Mas me vem ao coração, e aquilo que me vem ao coração eu falo. Num outro momento, isso lá para os idos de 2001, quando nós entramos com a revogação da TIP, criaram algo desta natureza também, procurando um erro na emenda, no projeto, para poder derrubar, e que eu acredito que esse não é o desejo dos vereadores, ainda porque as circunstâncias são outras, o momento é outro, mas simplesmente pelo fato de não ter projeto de emenda, já é motivo da assessoria opinar pela sua rejeição. Então,
Eu não quero colocar nenhuma suspeita na assessoria, para mim é um órgão imparcial, e tem que ser. Está aqui para atender a casa, seja ela de qualquer vereador, de qualquer partido, de qualquer bancada. Mas a gente fica assim pensando. Se eu quero, senhor presidente, nesta hora, registrar que nós somos contra o projeto, porque nós entendemos que ele não dá a Paramirim aquilo que verdadeiramente precisa. Ele não dá à população o remédio que a população precisa. Ele não dá não trata a questão da poluição sonora e das propagandas da forma que o município precisa e da forma que a população espera. Então, assim sendo, eu sou contra o projeto. Vereador Jeová, Salvador. Antônio Marques. George. Então, o projeto aprovado na sua primeira votação por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Não tendo mais nada nesse